esse domingo de manhã, abençoado e maravilhoso. Queria trazer aqui Salmo 100, que é uma palavra muito abençoada. Você começar esse domingo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez o povo do seu e ovelhas do seu pastor. Entrai pela porta dele com louvor e em seus lábios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. Amém? Queria fazer uma oração aqui para começar esse domingo gratificamente lindo. Amém, Deus. Te peço agora, todos que estão assistindo essa live, venha confortar o coração dele, Deus. Às vezes, muitos não acordam paciente, muitos não acordam com a graça sua, Deus. Mas eu te peço, conforte-os. Te peço, Deus, traga eles aqui agora para entrar na graça sua. Eu te peço também, Deus, que nós que estamos aqui no louvor, quem está aqui agora trazendo a oração, quem está, meu Pai, todo mundo aqui seja gratificamente cheio da graça para passar a mensagem sua, Deus, para falar que teu é o reino, totalmente teu. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha trazer o seu espírito aqui nessa noite, nessa manhã. Em nome de Jesus, Papai. Que o louvor venha trazer paz, porque muitos não acordam com paz, Deus. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, eu quero cumprimentar a toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Amém? Como foi a sua noite, irmão? Obrigado, filho. Como foi a sua noite? Talvez foi uma noite difícil. Talvez você deva ter passado aí algo complicado. Mas se alegre nesta manhã. Talvez você enfrentou obstáculos, talvez você enfrentou barreiras, dificuldades, você teve medo, temor, mas se alegre nesta manhã. Se alegre na presença de Jesus. Jesus, ele veio para trazer para você alegria no teu coração, para tirar toda a tristeza. Porque na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Aleluia! Bom dia para você, meu amado. Bom dia, Igreja das Nações. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, famílias. Bom dia, casas, lares. Que prazer, que satisfação num domingo de manhã poder estarmos juntos. E você me dá essa oportunidade de eu poder falar aqui a palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu quero cumprimentar a todos que me assistem em muitos lugares, Brasil afora. E eu recebi mais uma agora, para a glória de Deus, pessoas lá do Japão que estão nos assistindo. Que coisa tremenda, irmãos. Deus é fiel. Então nós estamos muito contentes na presença de Jesus, e nós vamos continuar fazendo a obra, continuar pregando, e enquanto Deus permitir, irmãos, nós vamos nesta terra fazer isso. Enquanto Deus permitir, nós vamos buscar aí a presença dEle, para que Ele venha transmitir através de nós a sua palavra. Nós vamos ter uma breve oração aqui, que nós vamos agradecer as ofertas, os dízimos, e se Deus quiser, irmãos, logo nós retornaremos com os nossos cultos presenciais aqui na cidade de Pedreira. Esteja orando por isso. Eu vou pedir para você, igreja, separe um tempo de oração hoje, para orar, para que as barreiras caiam,
em nome de Jesus, tá, irmãos? Quando nós começamos a orar, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Vamos orar, irmãos, vamos orar, porque além de tudo, tem barreiras também espirituais que precisam ser vencidas, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor é fiel, é justo, e o Senhor abençoa as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser fiel a Ti nos dízimos, nas ofertas. Obrigado, Senhor, porque esta retribuição que fazemos é porque o Senhor é tão bom conosco, que qualquer quantia se torna irrisória, mas com certeza é aquela que vai dar muitos frutos na tua obra. Para nós, muitas vezes, ó Deus, tem um significado incomum, mas nós sabemos que quando chega nas tuas mãos, assim como foi aquele 5 pães e 2 peixinhos, que muitas vezes uma pequena quantia, quando chegou nas tuas mãos, o Senhor alimentou uma grande multidão. Que assim seja, Senhor, com cada oferta de irmãos que trazem aqui, cada dízimo, que seja assim, ó Deus. Tu sabes o desejo do meu coração como pastor dessa igreja, irmão, Senhor. Tu conhece o meu coração, tu sabe, ó Deus, que o meu coração é cada dia mais e mais ampliar as nossas tendas, fazer a obra, poder melhorar cada dia mais e mais a tua casa, fazer o melhor, Senhor, para o teu reino. E para isso nós necessitamos de recursos, e que os corações estejam abertos para isso, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Abençoa todos os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos. Multiplica na vida de cada um, de cada irmão, irmã, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o último domingo do mês, né, irmãos? E nós estamos com o tema Moisés, nascido para um propósito. No primeiro domingo, que foi já está me dando até saudades, porque esse mês foi gratificante estudar a palavra de Deus dentro deste tema e aprender coisas tremendas, irmãos, porque a palavra de Deus ela se renova. O dia que alguém disser para você que conhece tudo que está na Bíblia, ele com certeza está equivocado, porque a palavra de Deus ela se renova, ela é viva, ela é eficaz. Então, todas as vezes que você lê, ela vai te dar algo novo, ela vai te apresentar algo novo, né? Muitas vezes a gente lê um versículo e ali Deus fala de uma maneira, passado 10 anos nós vamos ler o mesmo versículo, Deus vai falar de outra maneira para nós. Então eu agradeço a Deus porque nós estivemos aí este mês nesse intenso estudo de Moisés. Na primeira semana nós falamos sobre o nascimento de Moisés. Foi um tema muito gostoso, onde ali nós aprendemos quanto era importante o propósito da vida de Moisés, e por isso Deus o conservou em vida. E a bênção foi tão grande que a sua mãe teve que entregá-lo ali na água, mas em seguida Moisés volta para suas mãos. E além de tudo, ela ainda iria receber para poder cuidar do próprio filho. São milagres que Deus faz na nossa vida, irmãos. Na segunda semana nós falamos sobre o chamado, a sarça que ardia, mas não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Também ali nós aprendemos como foi o momento que Deus veio e apresentou para Moisés o chamado dele, o propósito para a vida dele, e o quão Deus queria usar ele. E ali Moisés, até algum momento, resistiu, mas Deus tinha um propósito para cumprir. E ali nós aprendemos o seguinte, irmãos: quando Deus tem um propósito na sua vida, não fuja do propósito. Não adianta você fugir, porque se você viver fora do propósito de Deus, você vai viver uma vida inútil.
inútil. Mas quando você vive no propósito de Deus, você vai ver as bênçãos, as maravilhas, a glória de Deus se manifestar, a presença dEle, e você vai ter uma satisfação real de viver esta vida. Na semana passada nós falamos sobre o êxodo, a saída do povo ali do Egito. As 10 pragas que foram ali impostas por Deus para que Faraó libertasse o seu povo. Faraó decidiu guerrear com Deus. A pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte: alguém que queira guerrear com Deus vai prevalecer? Nunca, de maneira alguma, irmãos. Então Deus com certeza prevaleceu e Faraó precisou libertar o seu povo. Grandes sinais e maravilhas aconteceram ali naquele tempo. Deus mostrando o seu poder para o seu povo. Deus, Ele quer sempre mostrar o poder dEle para a sua vida, irmãos. E muitas vezes, para que isso aconteça, nós passamos por dificuldades, por situações difíceis, por calúnias, por difamações, porque a Bíblia diz que quando nós somos humilhados, nós então seremos exaltados. Bem-aventurados humilhados. Bem-aventurado quando nós estamos passando por tribulação, por choro, porque Deus vem para nos consolar, Deus vem para nos abençoar. Isso é servir a Deus, irmãos, estar nos cuidados dEle. Quanto mais nós falamos isso na primeira semana, nós somos como a massa. Quanto mais bate, nós crescemos. Quanto mais bate em você, mais você vai crescer. Esse é o propósito. Quanto mais você apanha, você vai crescer em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o cumprimento da promessa, a terra prometida. Amados irmãos, Deus, Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele diz. Deus, Ele sempre vai cumprir a sua promessa, a sua palavra. Tudo que Ele disse se cumpriu, tudo que Ele falou aconteceu, porque Ele zela em cumprir a sua promessa, Ele zela em cumprir a sua palavra. Você precisa entender que não importa se o tempo está passando, não importa se os anos estão passando, quando Deus Ele fala, Ele cumpre, e vai acontecer. Muitas vezes no período deste tempo, você pode ter pensado muitas coisas, você pode ter pensado que não vai acontecer, você pode ter pensado que está demorando, mas a Bíblia nos ensina que não é que está demorando, é que Deus, Ele tem um momento certo para cumprir a sua promessa em sua vida. Amém? Quantos estão vivendo e crendo na promessa de Deus? Porque você tem que acordar de manhã e dizer assim: pode ser hoje o cumprimento da promessa de Deus. Você tem que despertar na manhã e dizer assim: pode ser hoje que Deus vai cumprir a promessa. Você tem que acordar e dizer: Deus, é hoje, eu quero minha promessa. Deus, é hoje que o Senhor vai trazer para mim a minha promessa. Porque isso tem que estar aceso em seu coração, isso tem que estar fervendo em seu coração. Você precisa crer desta maneira, a ponto de você acordar e novamente a tua esperança se acender, e você dizer: Deus, é hoje, Senhor. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 26, versículo 8 e o 9. O Senhor cumprindo a sua promessa. Está saindo o fundinho aí? Fundinho? Quiser aumentar um pouquinho só, Rodrigo, pode aumentar. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 8 e 9. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra
que mana leite e mel. Feche seus olhos. Espírito de Deus, eu já sinto a tua presença neste lugar, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor estar aqui, está no meio de nós. O Senhor está falando conosco. O Senhor ouviu aqui os nossos louvores, que é para Ti, as nossas orações, as nossas petições. O Ala lendo um salmo, iniciando este culto. O Senhor está aqui desde o comecinho, ó Pai. O Senhor chegou aqui, no momento que nós chegamos, o Senhor também chegou junto conosco. No momento que abriu essa transmissão, o Senhor já começou a falar aos corações. Portanto, toma a primazia deste culto. Fala, Senhor, mais ainda sobre nós e através de nós, para os nossos corações, para os corações daqueles que estão me ouvindo. Pessoas do mundo afora que estão acompanhando, que o Teu Espírito venha agora regar a terra, que o Teu Espírito venha agora preparar a terra, para que a palavra venha, e seja ali, Senhor, um terreno fértil, para que a Tua palavra venha, Senhor, e encontre o melhor lugar, a melhor habitação em vossos corações, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra virá, e vai crescer, e vai gerar frutos em nossa vida, vai gerar fé, vai gerar esperança, vai nos avivar, vai nos reanimar. Oh Deus, faz isso nesta manhã em nome de Jesus, ó Pai, sobre cada coração, em nome de Jesus. Que toda falta de atenção caia por terra agora. Que agora seja o Senhor o centro das nossas atenções, que possamos olhar somente para Ti e ouvir apenas a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estudamos, e no início deste mês nós falamos sobre a promessa que viria para aquele povo, e sobre a fidelidade de Deus. Aqui nós estamos lendo o relato do povo, feliz, contente e alegre, e testificando o cumprimento da promessa. O cumprimento, talvez hoje você deva estar na expectativa, logo você vai estar igual está este povo, dizendo e testificando que Deus cumpriu a promessa em tua vida, que Deus fez da maneira com que Ele disse, e você vai estar ali feliz, se deleitando naquilo que Deus fez para você, irmãos. Eu quero dizer para você aqui em nome de Jesus, já de cara, vai chegar o teu momento. Irmãos, e olha que coisa, Deus falou que iria levar este povo para uma terra que mana leite e mel. Se fosse no tempo de hoje, seria uma terra produtiva, uma terra com muitas bênçãos. É isso que Deus está dizendo. Talvez Deus trouxe algo para você também. Deus falou para você que ia te dar algo. Deus falou para você algo que Ele ia entregar na tua vida. Você pode ter certeza que da maneira com que Ele disse, Ele vai cumprir. E aquele povo chega naquele lugar, e eles chegam felizes e alegres. Só tem uma coisa, irmãos, que eu preciso dizer para você. Primeira coisa que eu vou dizer para você. Para quem não sabe, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés conduziu o povo até a chegada, sobe no monte, e ali, para vocês entenderem, quando eles começam a alcançar a terra prometida, eles estão vendo ali a cidade de Jericó, é a primeira cidade que eles entram para possuir a terra prometida. E naquele momento Deus falou para Moisés: Moisés, daqui tu apenas vai ver, e neste monte tu vai morrer. Muitos acreditam isso a uma ação de Moisés, que Moisés
pegou e bateu e feriu a rocha por 2 vezes. Eu já ouvi muitas vezes essa explicação. Mas eu procurei, busquei, estudei na palavra e Deus me trouxe outra revelação através de um estudo que eu fiz. Na verdade, o erro de Moisés não foi bater e ferir a rocha, porque Moisés estava fazendo algo ali que Deus já havia dito que ele podia fazer. Então não foi este o erro de Moisés. O erro de Moisés, na verdade, você vai ver em Deuteronômio 32, que ele disse assim, Deuteronômio capítulo 32, vamos ler aqui o texto para vocês verem. Números capítulo 20. Olha o que Moisés diz. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água e bebeu a congregação e seus animais. Aqui está o motivo por Moisés não entrar na terra. A desaprovação de Deus foi não pela ação de Moisés, mas foi porque o que o Moisés falou. Moisés disse assim: vocês acham que eu com Arão agora nós vamos tirar a água daqui? Ele primeiro imprime algo, um rótulo para aquele povo, ele chama o povo de rebelde, em seguida ele declara, ele diz assim: eu e Arão. Quem disse que ele com Arão tinha que fazer alguma coisa? Quem disse que somos nós que fazemos algumas coisas? Ele estava acreditando aquela ação a ele e Arão. Você vai ver em Salmos capítulo 106, versículo 32 e 33, que diz assim: indignaram também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o Espírito de Deus, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Porque Moisés simplesmente esboçou uma reação que contrariou o Espírito de Deus. Você vai ver que a ação de ferir a rocha, de bater na rocha, não é o motivo pelo qual Deus desaprovou Moisés, mas foi aquilo que ele falou. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, irmãos. Principalmente quando nós exercemos uma liderança. Atenção, você que é líder, você que exerce uma liderança, tome cuidado com o que você fala, porque você está direcionando um povo que não é seu. Você está conduzindo um povo que não é seu. O povo é de Deus, é um povo de Deus. Então você tem que falar o que Deus manda você falar. Eu, como um pastor, eu tenho que ter é uma responsabilidade muito grande, irmãos, porque eu não posso aqui declarar coisas minhas e direcionar mal o povo que não é meu. O povo é de Deus, e eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração e aquilo que está na sua palavra. Então Moisés ali recebeu a desaprovação de Deus, e por isso Deus disse para Moisés: você não vai entrar, eu vou permitir apenas que você veja. Moisés contemplou, porque ali Deus estava dizendo assim: Moisés, eu não disse que ia fazer? Está aí, ó, a terra, pode ver com teus olhos, mas você não vai entrar. Irmãos, nós precisamos compreender que nós pregamos e falamos a respeito deste Deus com autoridade, esse Deus que é amor, que nos ama, um Deus que anseia. Eu estava falando isso a semana passada, Ele anseia o contato conosco, Ele anseia a intimidade conosco, Ele quer ter essa aproximação conosco. Mas Deus também, Ele é justiça. Nós temos que compreender que Deus é amor, mas Ele não abre mão por causa do amor da sua justiça.
A promessa foi feita para todo o povo de Israel. A promessa alcançou todo aquele povo. Só que a promessa de Deus está condicionada a uma questão. Pastor, sério? Quer dizer que Deus está condicionado a algo? Não, não é Deus, é nós, somos nós. Obediência, irmãos. Obediência. A Bíblia diz que muitos saíram em direção à terra prometida. Se eu disser para você que muitos deles não entraram, porque o povo via Deus agindo, porque o povo via Deus mandando maná do céu, porque o povo via Deus abrindo um mar, e mesmo assim continuava murmurando, questionando, brigando. Teve um momento que Moisés demorou um pouco para descer. O povo disse: Moisés deve ter morrido lá em cima, vamos construir aqui um Deus para nós. Sabe, uma inconstância na nossa vida, irmãos. A promessa, ela tem que estar viva na sua vida. Você precisa crer nela, mas você precisa ter mais apego a Deus do que a própria promessa. O dono da promessa vale muito mais do que a promessa. Nós temos que tomar alguns cuidados, porque existe uma licença poética para se cantar algumas canções, ou para se produzi-las. Mas nós vemos algumas canções como, por exemplo, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não é assim? E tem a fé de Abraão. Irmãos, eu tenho que dizer para você, se você não quer morrer e as promessas não se cumprirem, seja obediente ao teu Deus. Esteja sempre constante na obediência ao teu Senhor. Porque Deus, amados irmãos, Ele trata a gente com benevolência, com paciência, com amabilidade, com bondade, a sua misericórdia. Mas nós estamos sempre rejeitando, muitas vezes, essas coisas na nossa vida. E Deus, Ele está sempre falando: você precisa estar no centro da minha vontade, você precisa crer nas minhas promessas, você precisa estar diante daquilo que eu tenho para você. Para de caminhar para lá, para de caminhar para cá, vive aquilo que eu tenho para a tua vida. A Bíblia diz que saiu milhares e milhares de pessoas dali do Egito, apenas entrou Josué e Calebe e suas famílias. É forte isso, irmãos, é forte isso. Então nós precisamos compreender que Deus, Ele quer fazer algo na nossa vida, e Ele quer cumprir mesmo as promessas. Mas quantas pessoas estão abrindo mão das promessas de Deus? E tem pessoas que vivem as promessas de Deus dizendo o seguinte: se não der certo, eu tenho um plano B. É triste isso, irmãos, mas é uma realidade. Se não for acontecer isso, eu tenho um plano B, porque Deus pode em algum momento ter errado, pode ter se confundido, então eu tenho sempre um plano B. Ei, irmãos, o povo tinha sempre uma ideia: bom, qualquer coisa a gente volta para o Egito, estamos sentindo falta dos chicotes que tinha no Egito, estamos sentindo falta do tratamento de escravo, estamos sentindo falta das cebolas que eram servidas no café da manhã, no almoço e no jantar, nós estamos sentindo falta do trabalho árduo do Egito. Então, se não der certo, se as coisas não evoluírem aqui, então se a gente não chegar na terra prometida, vamos voltar para o Egito, vamos voltar ali onde a gente estava. Ei, irmão, este coração é um coração árduo, um coração de dura cerviz. Você precisa compreender que todas as vezes que você lembra do teu passado, todas as vezes que você lembra onde você estava, você está afrontando a promessa que Deus fez para a tua vida, você está afrontando o Deus Todo-Poderoso, e você está entristecendo o seu espírito. Por quê, irmão? Porque quem te chamou, Ele é fiel, Ele é justo
para cumprir as promessas na tua vida, e não importa se anos se passarem, você vai ver Deus a fazer a promessa. A Bíblia diz que Caleb, quando ele teve o primeiro contato com Moisés, ele tinha 40 anos, 46 anos se passaram, ele estava ali em Cádiz Barneia. Quando se passaram muitos anos, 46 anos, ele continuava firme, ele continuava crendo, ele continuava com a esperança, porque ele cria no Deus Todo-Poderoso. Tem que ser assim, irmãos. Se não for assim, você vai ter uma peleja forte e você não vai resistir, você não vai continuar, você vai parar no meio do caminho. Ei, irmão, esta presença de Deus que está aqui falando nesta manhã, está dizendo para você algo tremendo, porque se você fizer aqui uma alusão, se você fizer uma interpretação desse texto, nós vamos entender que nós estamos nesta terra, mas nós estamos sendo conduzidos para uma terra prometida, nós estamos indo para uma morada eterna. Em 1 João capítulo 2, versículo 25, Jesus diz assim, a palavra vem forte ao nosso coração, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ei, tem uma terra prometida esperando por nós. Nós estamos aqui como peregrinos nesta terra, nós estamos aqui de passagem, logo nós estaremos com Cristo ali, juntamente com o Pai, e nós estaremos ali na terra prometida, para mim, para você, ruas de ouro e de cristais. Ah, irmãos, ali vai ser um tempo de glória, ali haverá assim a alegria plena, eterna, nunca mais haverá choro, todas as tuas lágrimas serão enxugadas. Ei, mas enquanto você estiver nessa terra, enquanto você estiver aqui passando, você tem que continuar firme, você tem que continuar na presença, você não pode vacilar, você tem que ser perseverante, você tem que continuar crendo que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus está a portas, que as coisas estão acontecendo aí, é sinais de que Jesus está voltando. Enquanto você estiver aqui nesta terra, você tem que continuar firme, não queira voltar para o tempo da escravidão. Gálatas capítulo 5, Gálatas diz o seguinte: agora vocês estão livres, libertos, mas não vos tornei ao tempo da vossa escravidão. Tem promessa maior do que essa, de nós não precisarmos mais sofrer como nós sofremos neste mundo, de viver essas perseguições, de viver essas maldades que acontecem aqui nesta terra, de viver essas pandemias, essas preocupações, e viver uma morada eterna com Jesus Cristo, que Ele vai ali, irmãos, abrir as portas do céu para nós entrarmos. Aleluia. Passa céus e terras, mas a palavra de Deus não passa, irmãos. O povo do Egito, o povo que estava ali aprisionado, começa a ver as experiências de Deus, começa a ver Deus derramar sobre eles milagres atrás de milagres, uma condução perfeita dentro de um lugar escasso. A Bíblia diz que havia uma nuvem durante o dia conduzindo o povo. Enquanto a nuvem andava, o povo andava. Eu quero declarar para a sua vida, irmãos, ande conforme a nuvem. A nuvem vai ser o teu guia. A nuvem é Jesus Cristo. Pode trazer aqui, irmão. A nuvem que vinha de dia, obrigado. A nuvem que vinha de dia conduzia o povo, e havia também uma bola de fogo à noite, para o povo não sentir frio, irmãos. Olha que condução perfeita. A Bíblia diz que os sapatos cresciam de acordo com o tamanho dos seus pés. Que coisa é essa, irmão? As roupas não envelheciam, Maria. Que cuidado é esse de Deus pelas nossas vidas? As coisas
acontecendo, e mesmo assim aquele povo ainda dizia: cadê Deus? Cadê Deus? Deus nos abandonou. Ah, eu quero comer carne, eu quero comer carne. Eu estou cansado de pão. Deus vai lá e fala: então toma carne. Sabe, povo que vai atravessando momentos difíceis com a presença de Deus, e após chegar outro momento difícil, esquece tudo que Deus fez. Muitas vezes nós somos assim, irmãos, nesta caminhada. Muitas vezes o nosso coração, ele é tomado por uma incredulidade, mas nós esquecemos que Deus fez grandes maravilhas na nossa vida. Nós esquecemos que Deus fez muitas coisas grandes e continuará fazendo. E aí muitas vezes nós somos tomados por uma incredulidade. Isso não agrada a Deus, irmãos. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos entender que aquele que começou a obra é fiel e justo para completar. E se Deus disse que nós vamos chegar, nós estando na presença dele, nós chegaremos, irmãos. Não importa a adversidade que passemos, não importa a luta, não importa se levantar contra você pessoas, não importa se você foi ferido, magoado, machucado. Se tiver um mar, você vai passar. Deus abrirá o mar para você passar, porque Ele quer que você chegue na terra prometida. Se os inimigos se levantarem contra você, Deus vai abater os teus inimigos. Se no deserto você sentir sede, Deus vai tirar a água da rocha para você. Se você sentir fome, Ele manda um maná do céu para a sua vida. Se tiver uma muralha para você derrubar, fique em paz. A Bíblia diz que o muro de Jericó tinha uma extensão, que por cima do muro, Rodrigo, passavam carros. Tamanho era aquele muro. E eles fizeram as voltas que Deus havia mandado. E na última volta, o muro caiu, irmãos. Não colocou ali explosivos, não colocou ali uma escavadeira, simplesmente o muro veio abaixo. Sabe por quê? O segredo é obedecer a Deus. O segredo é ser obediente. Quanto mais obediente você for a Deus, mais você vai ver o cumprimento da promessa dele na tua vida. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos ler aqui o texto de Isaías capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Vamos lá para vocês verem. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Isaías capítulo 1. Olha que coisa linda, irmãos. Veja comigo no texto. Versículo, vamos ler apenas o 19. Que hora que é, Rodrigo? 52, né? Deus falando com seu povo, Ele diz assim, ó: se quiserdes, diga assim, eu quero, e obedecerdes, diga assim, eu obedeço, comereis o melhor desta terra. Deus apresenta para nós e Ele diz assim: vocês querem? Vocês estão dispostos a obedecerem? Então eu tenho para vocês o melhor desta terra.
Eu costumo dizer que o alfabeto do crente é um pouquinho diferente. O alfabeto do crente é diferente do que nós aprendemos lá na escola. O que nós aprendemos na escola como que é? A, B, C, D, E, F, G, H. Não é isso ou não? O do crente muda algumas letras. Diz assim, ó. O, B, D, C. Se você aprende este princípio de obediência, você vai receber de Deus o melhor desta terra. Não dá para você viver com Deus na base da desobediência e querer dele as suas promessas, e querer cobrar dele as coisas melhores desta terra. E eu vou dizer algo para você que me ouve, me assiste. Tem muitas pessoas que sabem do que eu estou falando. Tem pessoas que eram para estar muito melhores hoje na sua vida, em todos os aspectos, mas por causa da desobediência não estão. Deus usa profeta, Deus usa a palavra, Deus usa ministro. Vem um anjo do céu e diz, falta chegar Deus dizer, ei, pelo amor de Deus, parece, sabe o que? Balaão e a sua mula. A mula indo para um lado, Balaão, tal, é para cá. A mula de novo, batendo na mula, irmãos, batendo. A mula era ele, mas ele batendo na mula. Chega um determinado momento que a mula olha para trás e diz assim, ó, perdão eu tenho que fazer aqui para ficar legal. Viu? Até quando tu vai ficar me batendo? Tu não está vendo que é o anjo que não está deixando eu ir? Precisou uma mula falar para o Balaão que ele estava fazendo as coisas que não deveriam, errando, sendo desobediente. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus poderia enviar um anjo, Deus poderia enviar alguém, mas Deus falou através da mula, para dizer assim, ó, a tua ação está igualzinha com a minha. Nesse mesmo nível eu vou falar contigo, porque tu está parecendo uma mula. Não se ofenda, não se constranja com isso, mas é uma realidade. Muitas vezes a gente toma as ações, a gente tem que olhar para nós mesmos e dizer assim, Deus, eu tenho que parar de ser desobediente. O pastor já me ensinou, os irmãos já me falaram, todos já me falaram o que eu devo fazer. Deus já me disse na palavra, então agora é hora de eu tomar o rumo certo para a minha vida e ver as promessas de Deus se cumprindo em mim. Eu encerro da seguinte maneira, irmãos, dizendo para você que Deus, Ele cumpre a sua promessa. Nós vimos lá no início Deus falando que ia conduzir o povo para uma terra que mana leite e mel. E Deus cumpriu a promessa dele. Deus levou o povo para uma terra que mana leite e mel, Canaã. Tem uma musiquinha que canta assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeças de ir. Se você não vai, não me impeças de ir. Se você não vai, não me impeças de ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Canaã te espera. Canaã espera você, irmão. A promessa vai se cumprir. Nunca mais duvide de Deus. Nunca mais desobedeça a sua palavra. Deixa o Espírito conduzir você. Deixa Ele dar os passos para a sua vida. Querer as promessas todos querem, irmãos. Querer o cumprimento das promessas todos queremos.
Mas nós temos que querer também obedecer, querer também ser conduzido até ela, ser conduzido até a promessa. Isso é um desafio que Deus está fazendo para você hoje. Pare de andar por caminhos que não vão te levar até a promessa. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus conduzir a tua vida. E há uma promessa maior e gloriosa que irá se cumprir para mim e para você, a nossa morada eterna. Cristo vai realizar isso. Amém? Você que está aí, que Deus possa enxertar esta palavra em seu coração.